Fala guerreiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o irmão Ed e aqui nós falamos sobre homens cristãos. Como é que você tem que se comportar, o que é que a Bíblia diz e o que Deus espera de vocês. Bom, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se você está chegando agora, já se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like, porque quando você curte o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e por si só ele acaba distribuindo para outros homens que também estão na busca, como você, que buscam uma restauração pessoal e, por que não dizer, uma restauração familiar. E como todos os vídeos, eu sempre começo com uma pergunta retórica, na qual eu sempre digo que você não precisa responder, mas é sempre importante você refletir e entender no que você tem que melhorar. Bom, se você é um homem cristão, a pergunta para você nesse dia, nessa noite, nessa tarde, nessa hora que você vai ver, mas algum momento você se sentiu injustiçado e você sentiu vontade de fazer a justiça com as suas próprias mãos? Em algum momento você se sentiu prejudicado e pensou: bom, isso não foi justo, isso não foi legal, eu vou resolver da minha forma e do meu jeito? Se você já se sentiu assim, é para você que Deus mandou eu criar esse vídeo. Porque muitas das vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente se sente tão prejudicado, tão, sabe, injustiçado, que a gente não quer aceitar. A gente não quer deixar que a pessoa ou algo ou alguma situação fique como se nada tivesse acontecido, vivendo de forma indiferente. Às vezes você que está vendo esse vídeo foi prejudicado em um relacionamento a qual você deu o seu melhor, a qual você deu o seu máximo, você se esforçou para fazer com que aquele relacionamento desse certo e mesmo assim a pessoa simplesmente te abandonou, te rejeitou. E mesmo você fazendo tudo o que podia pelaquela pessoa, hoje você olha e fala que foi uma grande injustiça. Outra vez no seu trabalho, você trabalhou bastante, você correu atrás, né? Você deu o seu melhor, mas você entende que ali as pessoas te tratam como um número, te tratam com indiferença, que se você não fizer, outra pessoa fará no seu lugar, e você sente isso como uma grande injustiça na sua vida? Bom, mas a resposta bíblica que Deus nos dá se encontra em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 17, aonde está escrito, o próprio apóstolo Paulo diz através da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo: não pague o mal com o mal, mas se possível, viva em paz com todas as pessoas. Mais adiante, você vai ver que Deus próprio diz que a vingança é minha, eu a retribuirei. Quando você entende que é Deus que te justifica, que Deus cuida de você, que Deus cuida da sua família, que Deus cuida dos seus negócios, você não vai se preocupar em retribuir o mal, não vai pensar: não, eu não aceito desaforo, eu sou homem, né? Tá de brincadeira, eu não vou aceitar você brincar comigo, você, né, no linguajar assim mais inferior, tirar com a minha cara, né? Brincar com os meus sentimentos. Eu sei que às vezes dá vontade de despejar e falar tudo aquilo que vem na nossa cabeça, na nossa mente, mas se você é homem, eu tenho certeza que muitas das vezes você falou o que queria, falou o que veio na mente, mas depois você se arrependeu. Depois você se sentiu mal, péssimo, entendendo que você poderia ter agido de uma outra forma. Eu não estou aqui dizendo para você que você tem que aceitar tudo e de todos, não. Eu estou dizendo que você não precisa pagar o mal com o mal. Se alguém te prejudicou, se alguém não foi fiel a você, à sua amizade, ao seu relacionamento, aos seus negócios, entenda que Deus é aquele que vai retribuir. Deus é aquele quem vai julgar. Se a pessoa está errada, Deus vai colocar a mão, Deus vai parar a pessoa, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa e fazer com que ela chegue até você arrependida e peça perdão. Mas você não pode pensar ou parar a sua vida esperando esse perdão, ou esperando a pessoa aceitar, ou até mesmo entender que ela está errada, porque você tem uma vida pela frente, você tem que seguir em frente, né? Esses dias mesmo aconteceu algo lá no meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu trabalho com vendas e eu tinha uma venda praticamente certa
e uma das vendedoras da empresa, ela sabia que a venda era minha, ela simplesmente agiu de má fé, entrou ali na negociação com a cliente, se passando com uma oferta melhor, uma condição melhor, fez algo que não deveria fazer, né? Chamou a cliente no WhatsApp, começou a negociar por lá, sendo que é só por ligação, e ela simplesmente fez a venda, né? Foi uma injustiça terrível, mas ela fez com que a cliente ligasse na empresa, falando que queria falar com ela. E quando a cliente liga na empresa, para vocês entenderem, a venda é da vendedora que recebeu a ligação. Ela agiu de má fé. A minha vontade naquela hora era agir de má fé, de retribuir, de xingar aquela pessoa. Mas como cristão, eu não poderia agir dessa forma. Eu lembrei desse versículo e foi esse versículo que me inspirou a fazer o vídeo de hoje. Talvez você precisava ouvir isso. Aquela pessoa que agiu de má fé, adivinha o que aconteceu? A própria cliente, alguns minutos depois, ligou na empresa e pediu para cancelar a venda, dizendo que não queria mais nada. E essa pessoa que agiu de má fé, quando ela me vê na empresa, ela baixa a cabeça e finge que não me vê de tanta vergonha. A pergunta que fica é: valeu a pena fazer aquilo? Valeu a pena se indispor com um colega de trabalho pela ganância, pelo orgulho, pela altivez, pela soberba, né? Até mesmo agir de má fé, como uma pessoa que, numa traição, vamos dizer assim, por que não? Alguém que perdeu talvez até a moralidade só para ganhar dinheiro, só para fechar uma venda. E quantas vezes acontece isso na sua vida? Alguém tenta se sobressair acima de você, talvez por uma conta financeira, por uma situação, talvez até mesmo de honra, de se colocar acima de você, só simplesmente por algo banal, algo passageiro, algo que não vai trazer nenhum benefício vitalício para aquela pessoa. Muito pelo contrário, só vai prejudicar ela mesma. Ela que vai ficar com vergonha depois, ela que vai se sentir envergonhada, ela que vai ter que pedir perdão, ela que vai ter que abaixar a cabeça, porque você não está errado. E quando você entende que Deus te justifica, você não precisa colocar a mão. Não precisa se indispor. Entrega nas mãos de Deus. Se você é um homem cristão, não é pela força do seu braço que você vai vencer essa guerra. Não é pela força do seu braço que você vai convencer alguém que ela está errada ou que está certo. Você tem que entender que a sua justificação está em Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com mais alguém que precisa ouvir. Esse tema desse vídeo é: não pague o mal com o mal, mas deixa que a vingança vem de Deus. Não pare a sua vida por ninguém. Amém? Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. E fique ligado, viu? Porque toda terça e quinta-feira, irmãos, várias vezes aqui, toda terça, quinta-feira, às vezes eu chego da academia cansado, mas eu tenho um compromisso. Eu entendi que o meu chamado é falar para você que é um homem cristão, né? Se você está aqui nesse canal, se você chegou até esse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Então, toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo. Um grande abraço no seu coração. Fica ligado que você tem aí uma semana maravilhosa, porque a semana tá só começando. Fica com Deus e vamos nessa!